Vocês esperaram o retorno de Attack on Titan e, na moral, não tinha como ter sido melhor, sério. Foi com toda certeza um show que vai ser lembrado pra sempre na mente de cada fã de anime. E foi tão bom assim? Por que foi tão bom? Bom, acompanha comigo, eu vou falar cada detalhe que transformou esses 3 episódios de anime, que foram comprimidos em um episódio de 1 hora, né, em uma experiência inesquecível. Bora lá! Calma aí que antes do vídeo eu vou te mostrar uma coisa que vai mudar tua visão de mundo. Até tua aparência, vai mudar tua aparência, eu tô falando. Obrigado. Pensa comigo, é fácil a gente achar que tem muita gente milionária por aí, concorda? É verdade. Mas se eu disser pra você que é só um pouco mais de 1% da população mundial que é milionária, com essa informação agora parece um negócio tipo raríssimo, né, caramba? Deve ter pouquíssimo, então. Bom, tem mesmo. Você quer ver outra desproporção que a gente tem na mente? Homens que têm calvície. Pô, parece que é raro, né? Caramba, quase não tem. Pois é, mas essa condição pega 50% dos homens. Metade, né? Você tinha essa noção disso? Que metade do planeta é calvo, muda dos calvos? O que você acha? A queda de cabelo pode começar mansinho, já com 20 anos de idade. Tu tá com quantos anos de idade? Né? E antes que muita gente perceba, o cabelo tá lá, fino, caindo. Aí tua autoestima vai lá pra baixo. Dá uma olhada no travesseiro, dá uma contadinha pra ver quantos fios tem lá. Já pensou? Quando você olha, caramba, tá minha peruca inteira ali? Eu me incluo nessa estatística, eu já tô alguns meses já fazendo meu tratamento com a manual. E é por isso, já faz um tempo que eu venho compartilhar essa dica com vocês. Galera, na boa, é muito fácil resolver esses problemas de cabelo. É só entrar no site da manual e responder o questionário, é só isso. Em poucos minutos, os médicos especialistas vão lá analisar o teu caso e receitar o tratamento ideal pra você. Os produtos chegam aí na tua casa com frete grátis, com embalagem discreta, né, pra você não se preocupar e tal. E olha só, a manual consegue tratar queda de cabelo tanto nos casos iniciais quanto nos casos mais avançados, sacou? Jura? Tanto faz se tu tá com aquele entradão do Vegeta ou se já tá com a cabeça do Kuririn. Vai tratar dos dois jeitos. E fazendo o tratamento direitinho, os resultados costumam ficar ainda mais aparentes a partir do 4º mês. Olha as fotos reais de pacientes da manual, se liga. Então se você tá comigo nessa estatística dos 50% dos homens que tem queda de cabelo, pô, vamos cuidar, né? Que tem jeito pra cuidar. Aproveita e usa o meu cupom NERDRAIZ40 pra você já começar o teu tratamento no manual com 40% de desconto na primeira compra. Achou que era minha idade, né? Sim! Mas corre que é por tempo limitado, hein? Ei, Nerd, beleza? Eu sou o Breno. E não é novidade aí pra ninguém que esse foi o maior episódio de Shingeki no Kyojin da história, tá? Talvez possa não ter sido o melhor episódio, porque existe uma sequência absurda de episódios aí sensacionais nessa obra. Mas eu diria que é impossível esse episódio ter sido melhor. Sério. Você pode até argumentar comigo aí nos comentários e dizer o que quiser. Esse episódio foi o mais próximo da perfeição, sério. Teve ação, drama, uma chuva de informações fresquinhas aí pra gente e tudo isso em 1 hora. Então não vai rolar nenhum segundo a mais, tá bom? Eu só vou pedir o seu like, é claro, né? Já capricha no like que me ajuda pra caraca, sério. Esse é o combustível da gente tá fazendo esse conteúdo pra você. E obviamente já se inscreve no canal, né? Porque é o bônus, né? Bora lá! Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui em vários assuntos, tá bom? Pra eu mesmo não me perder nas explicações. E nada mais justo do que começar justamente do início, tá bom? Aqueles 10 minutos iniciais desse episódio. A minha vontade de soltar a língua e xingar tudo aí enquanto eu falo, o que rolou é gigante. Mas, né? Bom, bora analisar essa cena. Eu já li e reli Attack on Titan diversas vezes, tá? Eu já vi essa parte da história e fiquei procurando algum detalhe a mais no massacre dos titãs colossais no mangá. E é inegável que fizeram um trabalho ali top de linha, sério. Mas na minha opinião, sempre faltou alguma coisa, tá? Algum detalhe pra realmente dar o ar de desespero de toda aquela cena que tá rolando. A gente viu o garotinho ali que era refugiado, sabe? Aquele mesmo garotinho do último episódio da parte 2. Fugindo com o irmão mais novo e com os aldeões ali da vila dele. E essa cena realmente dói no mangá, tá bom? Você fica triste e acaba questionando ainda mais o Eren, sabe? Que é o único responsável pelo que estava acontecendo ali no momento. Como eu disse antes, eu sentia que faltava algo nessas cenas do mangá. Mas é aí que a versão do anime chega e, né, realmente mostra pra gente exatamente o que faltava. Faltou aquela trilha sonora de Attack on Titan, sabe? Que realmente deixa tudo emocionante. Faltava aquela coloração que carregava sentimentos. E faltava aqueles detalhes. E mais que Attack on Titan sempre encaixou em cenas importantes. Eu senti um terror dentro de mim vendo esse massacre, essa caminhada aí genocida dos colossais. O silêncio que aconteceu quando o Eren salvou o garoto, sabe, daquela surra pelos comerciantes. Pelo garoto cometer pequenos furtos pra juntar dinheiro pra família. E o Eren ali se ajoelhando, sabe, pra pedir perdão. A música melancólica ali que traz aquele ar de final absoluto, sabe? Que não existe escapatória. E é exatamente o que acontece. Não tem como escapar daquilo. E galera, essa é uma referência clara à primeira abertura dessa temporada final, né? Que é a música My War, que fala sobre crianças se agarram às suas moedas. O garoto ele morre tentando pegar o dinheiro no chão. O irmão dele morre. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a treta entre Eldia e Marley, né? Estão morrendo aí por conta do estrondo.
E a cena pós-estrondo da Terra é tensa de ver, sabe? Justamente pelo que eu falei que faltava no mangá. Faltava cor que ajude a gente aí a realmente entender o que aconteceu. A gente vê ali a Terra completamente esmagada, tudo destruído, queimado e aquela coloração amarelada. Não parece só que a Terra saiu de um super forno, mas sim que tem algo tóxico nessa Terra aí pós-estrondo. Isso ajuda muito nas referências de guerra do mundo lá de Attack on Titan, já que a obra é uma crítica completa aí à história da humanidade. Quantas guerras já rolaram no mundo? Quantas pessoas morreram por conta dessas guerras? E quais guerras estão realmente acontecendo nesse exato momento? É isso, galera. Attack on Titan ajuda a gente a realmente lembrar das maiores atrocidades aí que rolaram na nossa própria história. E mesmo que não existam titãs gigantes, claro, né, por aí, a obra consegue lembrar a gente com essa cena daquele velho e conhecido medo de guerras nucleares. Né, uma terra que só traz morte e que é túmulo de incontáveis pessoas. Durante aquele caminhar dos titãs lá, eles passam por Marley e chegam até Libério, né, onde rolou a treta toda entre o Eren e a tropa de exploração contra o exército Marley e, né, os guerreiros de Marley, né, que é o Rainer, Porco, a Pique e a Titã Martelo de Guerra. E a cena, ela é recheada de detalhes, tá? Tudo carregando aí esse céu que parece pegar fogo. É gente pegando fogo pra todo lado, é difícil tentar até explicar esse sentimento de terror. Rola até uma cena dos pais do Grisha, que são os avós do Eren, né, presos numa cela e simplesmente esperando o fim. São esses detalhes que fazem essa obra subir, assim, em um nível em várias escalas. E é bom demais ver que a gente vai dessa cena de puro caos e usa uma transição que é a visão do Eren. Na mente dele, o Eren nunca sentiu tanta liberdade assim. A liberdade de andar pra qualquer lugar e não existe nada que impeça ele de ir até lá. E naquele momento a gente vê o Armin junto do Eren nos caminhos. E logo depois já tá no barco, né? Que é o mesmo barco que o grupo dos heróis entrou pra ir em direção do hidroavião da senhora Azumabito. E essa transição, sério, ela merece aplausos. É realmente muito boa. A gente tem até uma cena bacana ali entre o Armin e a Anne conversando. E é impossível lembrar daquele momento que o Armin sempre visitava a Anne, né, e conversava com ela dentro daquele cristal. E a gente consegue ver que rola ali um baita climão entre os dois. Você já consegue imaginar o Armin e a Anne juntos? O cara, ele é calmo pra caraca, né? Enquanto a Anne, ela dá bicuda em qualquer coisa. A gente finalmente chega no cais do barco e vê uma enxurrada de interações. O Falco despertando e sabendo da destruição de Libério, a conversa entre a Mikasa e a Anne junto à notícia da Anne não aceitar ir até a luta final, e que a Mikasa, ela iria parar o Eren na conversa. Essa parada da Mikasa não matar o Eren é motivo de muita discussão aí entre a comunidade. Todo esse papo da Mikasa evitar de querer matar o Eren deixa muita gente confusa. E eu digo da forma sincera que acho essa motivação plausível. Pô, a gente viu no fim da temporada passada que a Mikasa chamou o Eren de família. Mas a verdade é que a Mikasa, ela se segurou para dizer que amava o Eren de forma romântica. E a realidade é que todo mundo tem alguém que é nossa kryptonita, sabe? Seja quem for e seja lá o que essa pessoa faça. É uma questão social bem complicada, tá? Então a gente meio que deixa isso de lado. Mas tem lógica sim. O dia chega finalmente aí, todo mundo começa a preparar já o equipamento 3D. E aí vem aquela bomba que é o Levi percebendo que não consegue lutar com 100% da força. O cara ainda tá todo costurado, sabe, com dor e faltando dedos na mão. Ou seja, resumido, o cara ele tá em pedaços e ainda assim ele vai pra luta. Dá pra sentir que se alguém deveria ir embora no navio junto da Azumabito, com o Falco e com a Gabi, com certeza tinha que ser o Levi. O sinistro disso tudo é pensar que o Levi ele só tá indo pro combate realmente pra cortar a cabeça do Zeke. Porque afinal de contas, essa foi a última missão passada aí pelo nosso querido Capitão Erwin, né? E com o Levi, missão dada é missão cumprida. A gente vê umas cenas bacanas aí, desde o pessoal montando o avião até o ponto deles comendo pra recuperar as energias. Pelo menos os usuários do Titã realmente precisam fazer isso, porque sem comida, o poder dos Titãs diminui pra caraca. E quando o estrondo chega até a cidade deles, ali aparece o Frog, né, metendo bala no avião e criando um baita de um problemaço aí. E claro que o Frog, ele acaba morrendo. Mas na minha visão, ele é outro caso de personagem mega trágico também. O único sobrevivente daquele plano suicida lá do Erwin pra vencer o Titã Bestial. O cara, ele viu a morte de frente a frente e conseguiu ver outro dia. E quem quase matou ele e também o responsável por colocar a vida dele em risco é tanto Marley quanto, né, todo mundo que odeia ele por ser Eldiano de Parade. A verdade pura é que o Frog é sim um vilão, tá? O personagem que matou uma galera pra chegar onde ele chegou. Mas o Frog, ele foi movido pelo medo de perder essa nação dele, sabe? Por ser esquecido. E o cara sentia que ele seria imortal se ele morresse como um herói que ajudou o Salvador Eren Yeager, sabe? A concluir esse estrondo. Você pode até odiar o Frog, tá? Mas eu achei ele um personagem muito bem construído. E eu falei sobre os tiros no avião, né? E o baita problemão é justamente os buracos no tanque de combustível do avião. A conclusão dessa chegada do Frog não foi nada menos do que ver a Hanji tendo que se sacrificar
pra abrir aí essa brecha pros personagens fugirem. Aquela corrida contra o tempo foi sinistra, sério, a Hand tendo que partir pra cima dos colossais e conseguir alguns segundos a mais, e o pessoal tendo que fazer todo esse procedimento de remover o combustível, sabe, soldar o tanque, reabastecer o avião, enfim. E outra vez, essa versão em anime, ela fez a cena ser infinitamente melhor. Sério, a primeira vez que eu li o mangá, eu achei o sacrifício da Hand meio que inútil, sabe? Uma mana sozinha ali contra uma legião de colossais, qual que é o motivo disso? E pra falar a verdade, aí a versão do anime calou minha boca. Vendo a Hand passando ali alguns colossais, fazendo uns tropeçarem nos outros, foi maneiro demais, sério. Mas o problema é que ela só tinha 2 tiros com as lanças do trovão. Depois dos 2 tiros, a única forma da Hand atrasar os titãs é só com as lâminas. E pra usar as lâminas, ela precisa chegar perto. E pra chegar perto, ela vai ter que fritar no micro-ondas de colossais, sério. E a Hand morreu literalmente numa bola de fogo da glória. E olha que eu nem falei que a Hand deu o cargo de líder da tropa de exploração pro Armin, o que eu achei irado. E uma outra cena também absurda de maneira foi o Levi finalmente falando pra Hand entregar o coração. Shinzo o Sasageo. Enfim, eu tentei fazer o meu melhor. Mas é brabo demais, sério. Essa fala aí é absurda. E uma curiosidade aí, com a morte da Hand, o Levi ele virou o último personagem original da tropa de exploração. O último da formação clássica aí, que antigamente só sabiam sacrificar uma formação, né, inteira de soldados pra meio que descobrir nada sobre titãs. Agora tenta imaginar a pressão que ficou nos ombros do Levi, né, e o quão sedento o cara tá pra finalizar toda essa missão dele, que é matar o Zeke. E se a gente para pra pensar, o olhar de surpresa aí do Armin faz todo sentido. O Armin, ele é o único ali que sabe muito bem o quanto dói ser cozinhado vivo por conta do vapor dos colossais. E eu também nem citei sobre aquele reencontro da Hand com os companheiros dela no pós-vida. Sabe, o Erwin, Mike e até o Keith, né, apareceram na cena. E é top demais, sério. Não, é o tipo de fanservice que qualquer um quer ver. Rola um baita papo sobre estratégia, sabe, pra impedir o estrondo. E lógico que o primeiro plano é, obviamente, matar o Eren. Que logo vira um papo de conversar antes. E lá vem o Levi com o plano de parar o estrondo só matando o Zeke, né? Coisa que faz todo sentido. O Zeke tem o sangue da família real e o Eren tem o Titã Fundador. Então, para continuar usando o poder, o Eren precisa do Zeke. Se você cortar o Zeke, o Eren não tem mais nada. É como se o Eren fosse uma pessoa dentro de um carro e o Zeke fosse a chave. Ah, mas pera, é só fazer ligação direta. Eu nem vou responder essa parada aí, tá bom? Só vamos seguir porque a próxima parte aí é muito interessante. O Eren, ele tem o poder do Fundador e o controle total por conta do Zeke. O Fundador controla todos os Eldianos. E eu quero dizer todos mesmo. Incluindo o Reiner, a Armin, Pieck e qualquer outro portador de Titã. E se o Eren quisesse, era só ele impedir que eles se transformassem e só iria cortar qualquer chance dele ser separado. E essa brecha aí dá a entender que o Eren quer ser separado, entendeu? Agora, será que é isso mesmo? É óbvio que não é tão simples assim. O Eren ele chama a galera pro mundo dos caminhos e desafia eles a pararem o estrondo. Agora, como que o Armin vai lidar com isso? E como que o cérebro da Mikasa vai se comportar? Infelizmente, é tudo coisa que a gente vai ter que ver na próxima parte do anime. Mas até que dá pra gente discutir isso aí em vídeos separados. Outra coisa importante é aquele papo do Falco, sabe? Onde ele diz que ele viu as memórias do Zeke e se viu voando. E tudo fez mais sentido. O Falco virou Titã com o fluido espinhal do Zeke. O mesmo fluido que carrega algum traço aí do Titã Bestial. E já que o Falco ele é o atual portador do Titã Mandíbula, o Falco ele conseguiu reunir uma mistura desses 2 titãs no Titã dele. Muita gente questionava o motivo do Eren não ter um Titã diferente, depois de ele comer o martelo de guerra, e eu diria, galera, que esse é o motivo. Se o Eren tivesse conseguido o poder do martelo de guerra junto do Titã do ataque, e do Fundador também, talvez teria alguma mudança física. Mas o Eren, ele herdou primeiro o de ataque e o de Fundador juntos. E só depois que o Eren conseguiu o martelo. Então essa mudança de aparência vai afetar a primeira transformação, que provavelmente vai ser definitiva para o portador. Ou seja, a primeira vez que ele se transforma, vai ficar com aquela aparência para sempre. É lógico que esse papo do Falco é importante por si só, né? O Falco ele sempre apareceu nos encerramentos dessa temporada vendo um pássaro. O Titã dele tem um tipo de bico, sabe? Ao invés de mandíbulas igual aos outros antigos portadores. Então tudo tá criando esse caminho pro Falco literalmente levantar voo. Aliás, o nome dele é Falco, né? Aham. E finalmente a gente chegou aí na parte final do capítulo, que é o No Forte Salta. E dá pra ver ainda ali um pessoal de Libério vivo, desde o pai da Anne até a mãe do Reiner, sabe? Os pais da Gabi. Mesmo com todo esse papo de fim do mundo via estrondo, os Eldianos e o povo de Marley ainda estão com um atrito. Mas o que importa realmente é a cena dos dirigíveis, né? Onde o povo de Marley cria um último ataque, aquele era o último bastião, sabe, da humanidade, e eles iriam lutar contra a criação deles, né? Que era o ódio do Eren.
Lógico que não dá certo. Mais do que isso, o Eren ele criou uma versão do Titã Bestial do Zeke para jogar endurecimento dos dirigíveis. E aí foi fácil acabar com todos eles. E o que finaliza essa primeira metade do último capítulo de Attack on Titan é, lógico, a chegada do avião no centro do Strong. Logo na cabeça aí do Titã fundador do Eren. Armin, Mikasa, Jean, Connie, Pieck, Reiner e o Levi partem aí pra cima enquanto o resto do pessoal só pode assistir, literalmente. E repetindo, se eu não fui claro das outras vezes, essa cena acertou em cheio. Sério, a música, a animação, as cores, tudo ali tá perfeito, não tinha como ser melhor. Esse vai ser o confronto final. Tropa de exploração contra o poder total do Titã fundador do Eren. Só que, infelizmente, a gente só vai ver a conclusão disso tudo aí só depois da metade desse ano. Mas eu com certeza vou estar esperando de pé aí a chegada da segunda metade do episódio final. Attack on Titan promete aí ser concluído da melhor forma possível para ser completamente marcado aí como um dos maiores animes de toda a história da Terra. Agora, se você tem alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários que a gente vai estar lendo todas elas e de repente a gente pode pegar alguma ideia para trazer algum próximo vídeo sobre Attack on Titan. E se você ama Attack on Titan, olha que coincidência, tem uma bola aqui, clica nela se você gosta de Attack on Titan. Que você vai se inscrever no canal e vai me ajudar pra caraca. E obviamente, clica no sininho se você não quiser perder os próximos vídeos de Attack on Titan. Ah, e claro, não esquece, tá? Comenta ali embaixo que eu tô precisando de ideia de vídeo. Um beijo e te vejo lá. Fui!